vídeo a seguir não tem por objetivo a indicação de compra, venda ou manutenção em carteira do ativo. Estude e leia, no mínimo, os 6 últimos relatórios gerenciais do fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento. Fundo Imobiliário CSHG Logística, código de negociação HGLG11. O fundo em questão, pessoal, é do segmento de logística, ou seja, o que ele pretende é investir em galpões logísticos e industriais. O mandato dele é renda, que significa que ele quer alugar imóveis para oferir renda e assim distribuir para os cotistas. Lembrando que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado deles na forma de rendimento aos cotistas, 95% do rendimento semestral. Esse fundo é um fundo multi-imóvel, multi-inquilino, ele tem vários imóveis e vários inquilinos, conforme a gente vai ver. É um fundo de gestão ativa, com administração e gestão da CSHG e uma taxa de administração de 0,6% ao ano. A liquidez diária do fundo é de 3,2 milhões de reais, um dos mais líquidos, com média de mais de 1.000 negócios por dia. Constituído em 8 de junho de 2010, o fundo já passou por 4 emissões de cota e ainda não alocou todos os recursos da última emissão. Isso faz com que os rendimentos estejam um pouco aquém do potencial. O fundo apresenta uma vacância física de 4% e uma vacância financeira de 7,1%. É importante destacar que a vacância financeira acima da física se deve às despesas das áreas vagas que devem ser arcadas pelo fundo. Por exemplo, quando você tem um imóvel alugado e o inquilino sai, você não só deixa de receber o aluguel, como passa a ter que pagar o condomínio, o IPTU e outras despesas do imóvel. O vencimento dos contratos, em sua grande maioria, é após 2023, 72,8%. Em 2022, a gente tem um vencimento de 15% dos contratos, 2021, 4% e 2028. A revisional dos contratos, pessoal, que é o direito de buscar uma alteração para mais ou para menos do valor desses contratos, tem, em sua maioria, também data posterior a 2023, 66%. 2022, 13%, 2021, 1,8% e 2022. A gente tem que entender que a revisional ela pode ser boa ou ruim para o fundo, dependendo de como estiver o mercado imobiliário na época. Se a demanda estiver muito grande, com uma oferta pequena de imóveis, a revisional vai ser provavelmente favorável ao fundo. Por outro lado, se houverem muitos imóveis vagos, poucas pessoas querendo alugar, as revisionais serão negativas para o fundo. O fundo conta atualmente com mais de 50 mil cotistas. A área bruta locável do fundo em março de 2019 é de 270.428 metros quadrados. Ele é um dos FIIs com maior participação no IFIX, 3,2%. É o 8º maior em participação. Aqui nós podemos dar uma olhadinha na alocação por classe de ativo. 66% dos recursos do fundo estão alocados atualmente em imóveis, 9% em fundos imobiliários, 3% em CRIs e 22% em renda fixa. Esse percentual em renda fixa se deve ao fato de o fundo estar ainda na 4ª emissão de cotas. Ele ainda não terminou de alocar os recursos da última emissão. Com a alocação desses recursos, esse percentual em renda fixa tende a diminuir e o percentual em imóveis a aumentar, conforme a gente vai ver. Aqui nós temos os contratos do fundo, primeiro por índice de reajuste. 90% dos contratos é reajustado pelo IPCA, contratos de aluguel, para quem não sabe, são reajustados anualmente, e 90% dos contratos do fundo são reajustados pelo IPCA, enquanto 9,7% são reajustados pelo IGPM. Em relação à tipologia dos contratos, 78,8% dos contratos é atípico contra 21,2% de contratos típicos. O objetivo do fundo, atualmente, é alocar os seus recursos e conseguir contratos atípicos para o fundo, ou seja, a ideia deles é comprar imóveis no sentido de buy to lease ou build to suit para que possa formar contratos atípicos. O fundo, pessoal, nesse momento em que eu estou fazendo o vídeo, possui 11 imóveis, sendo que estão distribuídos por 10 cidades diferentes. Um em Uberlândia, Minas Gerais, um em Blumenau, Santa Catarina, um outro em Montemor, São Paulo, Santo Amaro, São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Atibaia, São Paulo, Hortolândia, São Paulo, Jarinu, São Paulo, Rio Claro, São Paulo e Campinas, São Paulo. Percebam que o fundo tem uma concentração de imóveis próximos a São Paulo, principalmente a São Paulo capital e região metropolitana, ali na região próxima. Ao todo, são 23 locatários no fundo. Nós podemos ver aí a distribuição agora dos empreendimentos do fundo, vendo que predomina esse imóvel das lojas americanas em Uberlândia, com 32%, seguido pelo imóvel da Creme, pelo Master Office,
Tetra Pak e assim por diante. A tendência é que essa pizza, fique cada vez mais distribuída na medida em que os recursos forem alocados, os recursos dessa última emissão. Agora nós vamos dar uma olhadinha nos imóveis e na situação deles em relação à locação. Kremer de Blumenau está 100% locado. O Master Office em Santo Amaro tem aí uma pequena vacância, está 77% locado. As lojas Americanas em Uberlândia, que é o maior imóvel do fundo, está 100% locado. O edifício Onyx e o edifício Safira em Atibaia estão com 82% locado, ou seja, tem alguma vacância. O edifício Lusíadas também em Atibaia está 100% locado. Brás Bastos Rio Claro 100% locado. A Tectown em Hortolândia é o imóvel com maior vacância do fundo, que tem apenas 33% locado. O edifício Albatroz tem 20 mil metros quadrados e atualmente está 100% locado. A Air Liquid Campinas está 100% locada. Tetra Pak em Montemor, São Paulo, 100% locado. Gerdau no Rio de Janeiro também 100% locado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as distribuições do fundo. Esse fundo em 2014 distribuiu R$ 12,39 por cota, ajustado. Em 2015, R$ 14,69 por cota. 2016, R$ 10,44 por cota. 2017, R$ 10,44 por cota. E em 2018, R$ 9,72. Ah, Fernando, então tá caindo os rendimentos do fundo, esse fundo tá cada dia pior. Não é assim que se analisa um fundo, não dá para analisar um fundo só pelos rendimentos. Por quê? O momento do mercado imobiliário gerou uma vacância maior de fundos, de galpões, de lajes, enfim, de imóveis em geral. Então, quando o locatário tá lá num galpão, por exemplo, no galpão de Atibaia, lá fundo, às vezes ele vai ver um outro galpão em Atibaia, vago, e cobrando um valor menor. Então, ele vai negociar com o fundo e isso joga o valor da locação para baixo. Um outro motivo para essa redução nas distribuições foi a última emissão de cotas. Com essa última emissão de cotas, o fundo está com dinheiro em caixa para alocar. E esse dinheiro em caixa rende menos do que o cap rate que ele consegue numa alocação. Ele vem conseguindo cap rate aí de 10%, 10 a 11% nos ativos que ele aloca. Por outro lado, a renda fixa está dando 6,5%, 7%. Então isso gerou também uma queda nos rendimentos, pressionou os rendimentos para baixo. Nos últimos 12 meses, o fundo gerou um resultado de R$ 69.204.316, em linha com o que foi distribuído. É importante acompanhar a alocação dos recursos em caixa, pois é provável que ela permita um incremento nos rendimentos. Em relação à alocação, o fundo informou via fato relevante que assinou compromisso de compra e venda de um imóvel em Guarulhos, locado para uma empresa de logística. O cap rate da aquisição é de 11,7%. Maiores detalhes serão fornecidos pelo fundo no futuro. Portanto, acompanhe os relatórios gerenciais para se inteirar sobre a conclusão do negócio e a página do fundo na Baster.com, onde são divulgados os fatos relevantes e também os relatórios gerenciais. Gostou do HGLG? Vai lá na Baster.com estudar mais. Um abração.